Você está ouvindo o nosso Piucast. Fala Piuzeira, este é o Piucast, o nosso podcast. Meu nome é Antônio e hoje a gente está recebendo uma convidada muito especial. Seja bem-vinda, Ruth Queiroz. Muito obrigada. Bom pessoal, o episódio de hoje é um oferecimento de Guardiano Mercado, Restaurante Nova Opção, Espetinho da Gleice, Relei da Pericatu, Loja Santa Maria. Conta pra gente aí, pra nós, nossos telespectadores que ainda não conhecem você, onde você trabalha, como é que foi a sua infância, pra gente conhecer um pouquinho mais sobre Ruth. Certo. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ruth Siqueira de Queiroz, né? Sou assim praticamente filha de Pium, eu me considero filha de Pium, né, Antônio? Porque eu não tenho lembrança da minha infância, da minha vida, a não ser que eu Pium. Assim, a minha vida pra cá foi acho que eu bebê ainda, não tenho lembrança de outra fase, né? Minha família sempre foi daqui, família tudo daqui. E então eu fui praticamente nasci fora só e voltei, vim pra cá. E minha infância inteira foi em Pium. Pium pra mim assim foi meu berço, né? Hoje, com o resgate da cultura, do conhecimento, é aí que eu valorizo mais, né, onde eu fui criada. Eu fui criada aqui pela minha mãe, somente pela minha mãe, fui criada pela minha mãe aqui, meus irmãos, todo mundo conhece. Pra quem não conhece, sou irmão do Rafael Siqueira, né? E filha da Mirlene, minha mãe também tem uma história muito grande, o meu avô também, Antônio Cosmo, que veio pra cá em 56, adquiriu a família dele tudo aqui, né? Foram todos nascidos aqui. E aí, eu fui criada pela minha mãe aqui mesmo. Sim, uma infância muito simples, muito humilde, com muito conforto também, muito amor e muito carinho também da população, que eu creio que tem assim, muitas pessoas que têm muito carinho por mim aqui. Morei fora um tempo, casei, tive filhos, mas as raízes continuaram e eu retornei para Pium em 2018. Pium para mim hoje assim, é um lugar assim, que eu abracei e eu não quero. Eu não tenho pretensão e nem pensamento algum de me mudar, de sair daqui, não tenho mais. Pra mim, igual eu falo assim mesmo pra minha família, não. O pessoal fala assim, não pensa de ir pra fora. Não penso mais não. Já fui, já busquei, né? Já conheci muitas coisas lá fora e não foi o suficiente pra mim. Pra mim, o suficiente é estar aqui no lugar onde eu me sinto bem, né? Com pessoas que eu amo. E aqui que é o meu lugar. Pium é pra mim a minha cidade do coração. E eu sou assim, hoje eu trabalho, né? Trabalho no Museu de Pium, sou diretora de lá. E sou estudante, tô no 8º período de farmácia. Sou casada, tenho 3 filhos. E vivo aqui minha vida tranquilamente, seguindo assim, os padrões, né, da cidade, do pessoal, e acostumei a ficar aqui do jeito que eu vivo. Então, apresentando novamente, pessoal, a gente está recebendo hoje a diretora do Museu Municipal. Ruth, conta pra gente aí como é que foi assim, o início da história aqui da nossa cidade, de Pium. Assim. Pium tem uma rica e vasta história, né? Pium tem uma história assim, muito grande, que eu creio que poucas pessoas têm conhecimento, né? Eu, inclusive, fui ter conhecimento quando eu fui para o museu, né? Cheguei no museu, leiga mesmo, não sabia de praticamente nada não. E lá eu aprendi tudo. Aí foi onde, igual eu falei, foi onde eu criei mais raízes ainda, onde eu peguei mais amor pro Pium. Por quê? Pium, praticamente há 70 anos atrás, 80 anos atrás, Pium abrigava assim, inúmeras pessoas, inúmeras. Tem protocolos lá em alguns jornais antigamente, que Pium já chegou a ter 13 mil habitantes, 12 mil habitantes naquela época, né? Por quê? Porque a visitação era muito grande, né? A aglomeração de pessoas era muito grande devido ao garimpo. Pium surgiu, a vila Piaus na época era chamada, né? Surgiu através dessa febre que tinha do garimpo, que foi o surgimento do garimpo na década de 1940, né? E daí então, mas anteriormente já tinham alguns moradores e tudo, mas o garimpo, o de cristal, né, que era o de cristal, que trouxe totalmente assim, que cresceu, que abrangiu, né, a Vila Piaus foi através do garimpo.
Então, assim, o conhecimento de famílias e pessoas que já vieram aqui no Pium. Hoje as pessoas veem Pium, veem uma cidadezinha e tal, mas não tem a dimensão, né, do que já aconteceu aqui, do que já teve aqui dentro dessa cidade. É muito rica a história do Pium. E assim, se você fosse citar as famílias, as primeiras famílias a chegarem aqui foi a família tal. Quem foram as primeiras, digamos, as primeiras famílias a se formarem aqui? Se instalarem, né? Com muito estudo, né, que eu busquei, né, para o museu, por conta da criação do nosso acervo. Lá no museu temos várias, foram inúmeras, né, a gente não vai conseguir dizer exatamente quantas, mas foram inúmeras famílias. Mas naquela época que vieram para cá, que se instalaram, formaram família, comércio, cresceram, expandiram aqui, foram a família dos Barros, né, que é a família do nosso ex-prefeito, a família Barros, família Coelho, família Teixeira, também tem a família do seu Pedro Pinto, né, que é a família dos Pedro Pinto Reis. Eles também vieram para cá naquela época. Então, assim, montaram a família também do seu Nestor Aguiar, que é a família dos Aguiar também. Foram várias famílias, assim, porque eu tô lembrando agora, são algumas só, mas foram várias. E esses foram que fizeram um papel muito grande aqui por conta do comércio, né? Eles que trouxeram mantimentos, comida, porque naquela época a escassez aqui não era brincadeira não, né? Pium não era aquela coisa igual hoje, né? A atualidade que a gente encontra tudo aí fácil, não. Mas eles facilitaram isso, né? Com o comércio local deles. Pois é, isso que eu vejo uma discrepância, porque antigamente o acesso era realmente muito, muito difícil, né? Tanto é que tinha uma aviação. Tinha. Naquela época tinha uma aviação e agora não tem. E hoje não tem. Não tem. Tipo assim, uma evolução diferente. Diferente, justamente. Que até hoje, assim mesmo eu falo, imagina só, naquela época não tinha veículos, né? Os veículos quem tinha só era quem tinha muito poder e ou andava no avião, pagava um valor, uma taxa X, uma passagem X para você estar se locomovendo, ou você tinha um animal, que era mais sofrido, né? Não tinha como, mas aqui no Pium já teve sim. Teve duas empresas que faziam as rotas aqui, que eram as empresas Aerovias Brasil e Cruzeiro. A Cruzeiro, ela permaneceu por mais tempo aqui, né? Por conta da questão de acesso mais fácil, né? De passagem mais baratas. Então, a Aerovias Cruzeiro fez muita história em Pium, trazendo mantimento, cargas, e era todos os dias tinha, né? E o pessoal se locomovia assim. Hoje, nós não temos esse acesso. Se a gente precisar de uma passagem aérea, tem que sair daqui para fora. Mas naquela época, porque líderes políticos, pessoas muito, muito importantes, que hoje também não tem essas pessoas tão importantes igual tinha naquela época, moravam e residiam aqui no Pium, né? Que era um jornalista, Trajano Coelho Neto, que ele era um dos donos de algumas aeronaves também, ele tinha avião. Um dos prefeitos também, que era o Neco Baiano, que chegou a ser prefeito de Pium, ele também tinha duas aeronaves. Então eram pessoas que tinham muito poder. E como eles tinham muita fazenda, eles precisavam, né, viajar muito, então eles mesmos adquiriam as aeronaves deles. E a gente tinha o campo de avião aqui, que hoje é o campo de futebol, né? O pessoal ali até adotou, não sei qual foi o prefeito, né, que colocou o nome do setor aeroporto lá, mas ali que até pro meu conhecimento, né? Se algumas pessoas souberem também de alguma história diferente da minha, me procure também pra gente poder entrar num consentimento de certo, né? Aí lá funcionava, lá onde todas as aeronaves desciam, chegavam, o pessoal recepcionava lá. Então naquela tinha, hoje não, hoje as pessoas que residem na cidade, que são importantes, são líderes políticos também, eles não têm esse acesso a ter aeronave, né? Igual eles tinham naquela época. Que era a parte mais fácil para eles, né? Era o tráfego melhor. Bom, pessoal, para quem não tá lembrando, não tá reconhecendo, a Ruth, ela participou do documentário, né? Sim. Pium, o Caminho do Cristal. E ela contou um pouco da história de Pium e a gente achou muito interessante. A gente quis trazer ela para cá para contar um pouco mais, de forma mais tranquila, né? Sem edições, assim. A gente, durante a produção do documentário, a gente tentou muito tentar identificar a origem do nome Pium. Do nome Pium, né? E
E pra você, Ruth, qual é a origem do nome Pium? Pra mim, no meu conhecimento, com estudos, assim, é a mesma que toda a população tem, né? Só que eu ainda estou em busca ainda de descobrir uma vírgula. Existem uns detalhes ainda tem não uns contados. detalhes pra mim que não batem, né? Pium, o pessoal conhece como derivado do mosquito, né? Que o pessoal fala, mas eu creio que não seja isso. Esse nome de Pium, ele veio bem antes da emancipação de Pium, né? Tem registros que em 1951, antes da emancipação de Pium, a população daqui, o pessoal da Vila Piaus, né, que antes se chamava Piaus, eles já idealizavam, né, esse nome. Então, até hoje eu estou na busca de conhecimento e buscando saber quem foi o criador desse nome, assim, ao fundo, né, para saber por quê, qual a importância desse nome. Porque antes foi Piau. Tem até um folheto de jornal lá no museu, para quem não vá, quem não conhece, tem um museu que tem muitas informações importantes. Tem um folheto lá que fala que antigamente o Pium, sim, deu a escolha, né, do nome de Sandolândia. O pessoal, a população tentou, assim, o pessoal daquela época queria que se chamasse Sandolândia. Também não sei porquê, mas lá no jornal fala que estava tendo essa disputa aí por nome, né? Que Pium podia ter se chamado Sandolândia, se eu não me engano é Sandolândia, eu tenho que confirmar também, não tenho certeza. Era um outro nome, que não tem nada a ver com Pium, né? E Pium, pra mim, é a mesma história que todo mundo conhece, né? Mas eu vejo lá que não bate, tem algumas coisas que não batem e eu vou buscar saber, depois eu passo aqui e conto pra vocês. Quando eu descobrir. Bom, agora chegou o momento ilha, que a gente vai falar um pouco sobre a nossa Ilha do Bananal, né? Você conhece a lenda do Boto? Não. Não conhece a lenda do Boto? Existe uma lenda, Ruth, que o Boto, na noite de luar, essa história ele dos contos, sai do rio, né? Sim. Diz que ele é um ótimo dançador, diz que ele encanta as mulheres, né? Essa daí eu conheço. Aí namora, aí as mulheres acabam engravidando dele e ele retorna pro rio. Uhum. Aí diz que a mulher ficou grávida do Boto. Essa é a lenda que tem, que roda a Ilha do Bananal. Sim. Assim, eu sei que eu sei por conta da escola, teve esses contos e tudo mais. Na prática, na vida real, eu nem sabia que na ilha já tinha acontecido, né? Tem essa história. Tem. E tem algum caso, assim, confirmado mesmo? Não, a gente não veridicamente eu não conheço ninguém que tenha engravidado do Boto, mas a gente sabe que existe, né? existe essa lenda, né? E lá tem Boto também. E muito. Muito Boto. Eu nunca cheguei a ir lá, assim, em algumas partes, não, mas já fui em algumas partes. Não, mas eles dão. Eu acho eles. Eu fico com medo deles, dos botos, eu não tenho coragem não. Teve quando eu era muito pequena, às vezes quando na temporada de praia que a gente ia acampar pra lá, existia assim, mãe, pai falavam, não, cuidado, vem pra cá, que né, sempre tinha um dizer, falava, não, o boto, cuidado com o boto, né. Eu tenho essa vivência, mas falar assim que na experiência, ou que eu conheço alguém, ou que já, né, não. Sempre porque as pessoas sempre falam, que tipo uma lenda, né. Uhum. Agora tem um momento fugindo do tema, que é um momento que a gente vai descontrair um pouco, mudar um pouquinho de assunto. O papo tá muito bom sobre o Pium, mas vamos mudar um pouquinho mais. É bem simples a pergunta, tá? Deixa eu me concentrar aqui. Fugindo do tema. Por que as plantas pequenas não falam? Porque as plantas pequenas não falam. Por elas ser bebê, por elas não ter a linguagem normal, não. Porque são mudinhas. Ah, meu Deus! Nunca que eu ia acertar essa. Bom, agora voltando a falar sobre obrigado, querida. 2025 a gente tá arrasando nas piadas. Essa foi boa. Bom, como eram assim as casas, assim? Como era que era a construção das casas aqui? Nas primeiras formações da década de 60, 50? De 40, de 40 na verdade. Na década de 40 já tinham, né? Uhum. Assim, Antônio, por registros, né? E por pessoas que conviveram, que chegaram, como meu avô. Na época que meu avô chegou aqui, já tinha adobo, né? Já tinha umas casas feitas de adobo, de palha. Mas
Eu sei de uma história que quando o seu Pedro Pinto mudou pra cá, pra Pium, foi uma história assim, é uma história muito sofrida dele, né? Quando ele veio pra cá, ele montou, foi só uma trempa mesmo, de madeira, com palha, e montou ali o comércio minúsculo dele, naquela época. E, tipo assim, ele não tava nem vindo pra Pium, mas ficou sabendo da aglomeração e falou, não, é pra lá que a gente vai. Pegou a família dele, estava pra Goiânia, né? Ele saiu de Goiânia para buscar a família, tem uma história toda por trás. Então, quando essa volta, no retorno para Goiânia, ele ficou sabendo. E interessante que a carga que ele tinha era mantimentos para ele sobreviver até a chegada em Goiânia, né? E aí ele resolveu vir para cá. E o que ele tinha de mercadoria na carroça dele, que ele estava com o animal numa carroça com a família dele, ele montou uma trempazinha só de madeira com palha ali, lona, e formou ali aquele material que ele tinha, ele usou para vender. Falou assim, não, isso aqui eu vou usar como, vamos vender e vamos ganhar dinheiro e vamos ficar por aqui. Então ele cresceu, formou família através assim, do início dele assim. E as casas também, né? Aqui tem, hoje, até hoje aqui ainda tem algumas casas ainda que são de adobo, né? O meu avô mesmo, na infância da minha mãe e tudo, eles começaram a adquirir algumas coisas, foi através disso também, na venda de tijolos, que ele tinha uma alvenaria, e aí ele produziu o adobo para algumas das casas. Então, naquela época era adobo, palha. Quem tinha mais uma condiçãozinha, cobria a casa com uma telha mais firme, uma telha melhor, né? Mas naquela época era assim, era tudo no adobo. A gente ainda tem aqui algumas construções, né, aqui na cidade, com essa arquitetura de antigamente. E eu vejo que aquele período tinha uma identidade nas casas. Tipo assim, quando a gente caminha, a gente olha, aquela casa ali, ela pertencia a tal família, era boa de condição, porque era toda desenhada, as fachadas, né? Ela tinha já um aspecto bem melhor, né, no caso. Não era tão quadrado igual agora. Ela tinha um design totalmente já de rico, de casa de granfino mesmo. E é bonito, eu acho bonito. Eu acho lindo também. Assim, uma que até hoje permanece assim intacta, que é perfeita, que você não tem defeitos nela, que era a casa do ex-prefeito, né, do Pedro Castanheira, que hoje é o núcleo do CEMIBio lá. Aquela casa lá, ela é perfeita. Aquela casa era uma das casas mais, assim, que o pessoal mais cobiçava, mais desejava ter uma casa daquela. Então, até hoje, você vai lá, ela fica do lado do museu, para quem não conhece. Ela é linda, ela é perfeita. Não sei se deve ter tido né, algum reajuste na casa lá, teve reformas e tudo, mas assim, o design da casa em si, até o interior dela é daquela época. Então, assim, é muito bonita aquela casa. Nas paredes, né? Sim. De adobo, que a gente percebe, assim. E ela é fresquinha dentro. Sim, fresquinha. Ela é, tipo assim, refrigerada. Uma casa que não tem muito calor, né? Então, tem outras casas também aqui na cidade, só que a maioria o pessoal não cuidou, caiu, ficou só, assim, do seu Zacarias mesmo. A casa do seu Zacarias, que ela ficava ali, né, próxima à Praça em João Bion. Hoje ela é abandonada. Aquela casa, ela era linda. Eu lembro, quando eu era criança, que o seu Zacarias era vivo, a casa ainda... Até hoje, quem quiser ir lá olhar, ver, ela tem lá a estrutura dela todinha de adobo. Até um tempo desse pra trás, eu fui lá, entrei lá, tá abandonado, né? Eu vi lá todinho, então assim, não cuidam, né? Outras pessoas não resgatam, não querem deixar o resgate ali, mas se fosse eu resgataria, eu deixaria pra manter mais, né? A história, né? A família. Igual a do Pedro Castanheira, não. O Pedro Castanheira até hoje a família vendeu e tudo, mas o pessoal sempre mantém ela lá intacta, naquela casa. Eu acho que a gente deveria pensar de transformar esses imóveis em patrimônio municipal. Sim, né? ou cultural também, né? Por conta da história, né? Que a do seu Zacarias, quem sabe? Quem é que vai saber quantos anos que tem aquela construção daquela casa? Ó, muitos anos. O seu Ricardo mora ali também na esquina ali. O seu Ricardo pode ser que ele conte também um pouco da história dela, mas eu acho igual assim, uma qualidade do Dr. Valdemir foi essa, né? Manter ali, né? Aquelas casinhas, aquelas cores, até ele sempre reforma, pinta, deixa com uma carinha bem bonitinha, bem arrumada. Mantém, né? Pra quem quer, pra quem consegue deixar. Aquela cultura, igual aquela rua, acho que é a rua 7, não é a rua 6. É a rua 6 que
que ela tá toda reformada. Você viu que todas as casas lá, ele passou naquela rua, pintou elas todas cada uma de uma cor. Não tô Ficou lembrada tipo daquela descendo. Ela é aquela ali que tem o posto da Rosinha ali, não tem? Descendo. Ah, sim, lembrei. Aquela rua ali. Ela tá, todas as casas, tá lindo. A pessoa, você passar ali, você tirar um retrato naquela rua ali, ela assim, resgata assim. Você vê que é um resgate cultural mesmo, lindo, ficou perfeito. A todas as casas, ele pintou tudinho, até descer lá embaixo. Interessante. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a lenda do cristal gigante, né? O cristal que deu origem à nossa cidade, né? É. E explique pra nós aí essa lenda, quem que você conhece que conheceu esse cristal, que vivenciou essas situações. Conta pra nós aí. Como eu já disse, né? A minha família, meu avô. E quem tá com esse cristal? Não, aí... Ou ele tá lá aí do cristal? Isso aí, eu creio, né, que ele esteja lá, soterrado, por conta que faz muitos anos, né. Eu conheço uma história, né, através da minha família, que a minha mãe conta quando era criança, tinha já essa história dessa pedra gigante, que era uma pedra que falava, né. O pessoal falava que muitas pessoas iam lá a se abrir, conversar. Era tipo numa caverna que ela ficava lá dentro e o pessoal entrava. Só que, porém, naquela época o pessoal muito sem entendimento, às vezes eles pensavam que era algo, né, espiritual, algo assim, extraordinário de outro mundo, né, mas não. A minha mãe conta que é por conta que a pedra ficava dentro, né, e dava tipo um eco. A pessoa falava e dava aquele eco e eles achavam que a pedra falava, né. Mas a minha mãe fala que teve essa história dessa pedra, né. É uma história da infância dela, que ela tem esse conhecimento. Mas eu mesmo assim, já tive curiosidade de saber. Até eu já fui atrás de algumas pessoas, mas nunca foi encontrada, né? Muitas pessoas, lá assim, igual tem o garimpo, até hoje ele funciona, né? Por uma outra empresa terceirizada que cuida lá. O pessoal fala que eles justamente já estão fazendo esse trabalho que é para conseguir resgatar essa pedra. Mas até hoje não foi encontrado. Encontraram uma grande lá, parece que de 2 metros, mas já levaram também. Eu não cheguei a ver ela, não. Um funcionário que teve lá no museu, ele falou que eles encontraram uma pedra grande. Assim, lá. E aí, essa mesmo, até eu queria conhecer ela mesmo, por conta já dessa história, né? Que, muitos anos atrás. Porque meu avô veio em 56, a infância da minha mãe foi de 60... para 70, né? Então tem bastante tempo que tem essa história dessa pedra. Bom, e Ruth, como é que funciona o Museu Municipal? É Mário... Não, José Gomes Sobrinho. José Gomes Sobrinho, é o nome do museu. Hoje o museu ele funciona da seguinte forma, né? A gente recebe visitantes, pessoas, e ainda a gente está ainda trabalhando em projetos ainda, mas o museu ele abre de segunda a sexta, né? Eu estou lá recepcionando. Quem quiser conhecer mais, quem quiser ir lá buscar mais algum conhecimento, ou alguém que tiver um acervo, ou alguém que tiver algo para doar para o museu, ou que quiser ir lá, alguma participação, né? A pessoa que tiver interesse, eu abro lá das 8 às 11 e fecho às 11, né? E abro às 2 e até às 5 da tarde. O museu fica localizado ali no antigo Centro Velho, né? Na Avenida Araguaia, próximo à Praça dos Garimpeiros. E tô lá, esperando, aguardando a visita de vocês. O museu ele tem conta hoje com 11 salas, né? Cada sala dessa conta com um tema particular, como histórico da cidade, com questões da saúde, educação, pioneirismo. E aí quem quiser ter interesse de conhecer mais, é só ir lá visitar o museu. Bom, eu gostei bastante daquela visita guiada quando eu fiz. Acho que já fui lá umas 2 vezes, né? Você é sempre muito profissional, ajudou bastante durante a produção, né, do documentário também. Obrigada, tá? E assim, pessoal, para quem nunca foi lá, vai lá, vocês vão gostar bastante da visita guiada. Bom, chegamos ao fim da nossa entrevista. Que pena, acabou. Já tá acabando. Para quem quer conhecer um pouco mais sobre a nossa convidada de hoje, é só acessar o Instagram @Ruth Queiroz. Ruth Queiroz. Uhum. E também o nosso Piumcast, né? @Piumcast. Siga, compartilhe. Também, comente. só interrompendo, quem quiser também seguir a nossa página do museu também. Temos o Instagram, que é Museu Municipal José Gomes. Lá também tem algumas histórias, algumas coisas do cotidiano do nosso museu e da nossa história também. Eu sempre coloco lá umas pautazinhas.
Obrigadão, Ruth, tá? Por nada, eu que agradeço. Participado. Obrigada. Tem alguma mensagem que você quer deixar para os nossos ouvintes que estão nos assistindo agora? Que eles busquem mais, né? Que o pessoal daqui, assim, uma das questões que eu fico assim, até meio triste, porque a busca, né? Que tem muitas pessoas que não têm o interesse, né? De estar conhecendo, de estar indo igual, valorizando, né? Valorizando a nossa cultura local, valorizando os projetos locais. Então, assim, eu queria muito que as pessoas daqui fossem mais, buscassem mais por conhecimento, ficassem mais a fundo, como visitar mais um museu, porque hoje o museu ele recebe, a maioria das visitas são pessoas de fora, né? Visitantes ou pessoas que já residiram aqui, que moraram aqui e que sabem, vão lá e querem ver a história, mas os moradores em si mesmo, eu queria muito que eles fossem mais vezes, buscassem mais, né? Fossem mais aprofundados ali no conhecimento e buscassem, tivessem mais interesse, né? Que são poucas pessoas que valorizam essa história. Pois é, brigadão, Ruth. De nada. Obrigadão, pessoal, por quem nos assistiu até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Você acabou de ouvir Biocast, o seu, o nosso